chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico. Querido amigo, eu quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a você que nos escreveu dizendo que está orando por esse programa. Sem suas orações e ofertas, esse programa não poderia continuar sendo transmitido. Quero dizer o quanto apreciamos seus e-mails, suas cartas, sua oferta. Muito obrigado pelo seu apoio. Abra sua Bíblia em Mateus 27:46. Vamos continuar estudando a nossa série sobre as últimas palavras de Cristo na cruz. Mas antes de começarmos o nosso estudo de hoje, vamos orar. Querido Pai, queremos agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá em compartilhar a verdade de Deus. Nós te agradecemos pela Bíblia, que é a tua santa palavra, e pelo Espírito Santo, nosso mestre. Te agradecemos por esse programa, que através dele muitos possam vir a conhecer o Senhor Jesus Cristo, e que os corações dos crentes sejam edificados, fortalecidos e desafiados. Oramos por aqueles que ouvem esse programa, jovens e idosos. E se alguém que nos ouve ainda não é salvo, oramos para que este seja o dia da salvação. Que essa pessoa venha a conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador e entregue sua vida a Ele. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler Mateus 27, versículo 46. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 27, versículo 46, onde lemos: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Dentre as 7 palavras que o Senhor disse na cruz, creio que esta quarta é a palavra principal. Se a cruz é a verdade central do Novo Testamento, então este clamor é o coração desta verdade, sua expressão mais profunda. Esta quarta frase é diferente das outras 6. Ela somente está registrada em Mateus 27:46 e Marcos 15:34. A primeira, a segunda e a 7ª palavra estão somente em Lucas. A terceira, quinta e sexta estão registradas somente no Evangelho de João. E a quarta, somente em Mateus e Marcos. Além do mais, somente aqui as palavras do Senhor estão na sua língua original, o hebraico ou aramaico. Isso provavelmente fez com que a multidão perto da cruz não entendesse. Eles pensavam que ele estava dizendo Elias, por causa da semelhança com o som Eli, Eli, pois afinal havia sido profetizado que Elias viria. Também é possível que a declaração de alguns deles, este homem chama por Elias, foi para zombar dele, vindo de escarnecedores sem coração. Nós temos 2 verdades paralelas em nosso estudo de hoje. Em primeiro lugar, eu vejo nestas palavras um profundo mistério. Dentre as 7 palavras que Cristo pronunciou na cruz, sem dúvida, esta é a mais difícil de entender e a mais difícil de interpretar. Dizem que Martinho Lutero ficou sentado por horas, sem comer ou sem descansar, meditando sobre esta quarta palavra. Quando ele quebrou o silêncio de longo tempo, ele disse: Deus abandonado por Deus. Quem pode entender isso? Não me surpreende que este texto tenha deixado essa impressão em sua mente. Não tenho a pretensão de interpretar completamente esta quarta palavra do Senhor na cruz. Creio sinceramente que existem profundidades aqui que eu nunca vou conseguir compreender, vão além da compreensão humana. Aqui está um mistério que nossas mentes finitas nunca poderão alcançar. Creio que até certo ponto posso entender o significado das palavras meu Deus, por que me desamparaste? Quando elas saem dos lábios de Davi, no Salmo 21:1. Mas as mesmas palavras pronunciadas por Cristo na cruz me deixam confuso. Esta frase tem sido chamada de muitas maneiras. O grito de desolação, outros chamam de o grito de abandono. Você pode descrever como quiser, mas nunca duvide que Cristo disse esta frase e nunca a considere sem importância. Esta palavra exige mais do que apenas um olhar. Ela pede atenção, meditação e oração. Estamos pisando em um solo sagrado e precisamos tirar os nossos sapatos porque aqui está um arbusto inconsumível da divindade. Esta quarta frase é uma oração.
3 frases do Senhor foram orações a Deus. A primeira oração foi de intercessão por aqueles que o estavam torturando. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda é uma oração pedindo explicação por seu abandono. A terceira, quando nosso Senhor, calma e triunfantemente, entrega o seu espírito imortal ao Pai. Vamos comparar o que dizem estas 3 orações. Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mateus 27:46. Meu Deus, por que me desamparaste? Lucas 23:46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o que vemos aqui? Na primeira e terceira, Jesus se dirige a Deus como seu Pai. Você observou isso? Mas na segunda oração ele diz, meu Deus. Bem, eu não sei por que ele mudou, mas vamos ver a oração de nosso Senhor em João capítulo 17, versículos 1, 4, 21 e também 24. Pai. No versículo 11 ele diz, Pai Santo. No versículo 25 ele diz, Pai Justo. Cristo muitas vezes se referia ao seu Pai como Deus, mas apenas quando falava aos outros sobre ele. Cristo permanecia nesta relação de filho eterno, co-igual e co-eterno com o Pai. Quando ouvimos Jesus pela primeira vez no templo, quando tinha 12 anos, ele disse, e eles lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? E assim sempre e em toda parte Cristo fez isso, quando ele se dirigia ao Pai, exceto aqui. Na verdade, a cruz mostra alguns contrastes. Pai, perdoa-lhes, perdoa a eles. Meu Deus, por que me desamparaste? Ele. Este é um profundo mistério. Aqui ele diz Deus. Cristo apela para a justiça divina. Em meio à escuridão, ele se sentiu abandonado pelo Pai. Apesar do mistério do momento, ele sabia que Deus, como Deus, devia estar fazendo a coisa certa. Há um mistério no fato de que esta é a única vez que Jesus faz uma pergunta ao Pai. Durante seu ministério na terra, ele sempre aceitou a vontade do Pai sem questionar. Nunca perguntou o porquê, quando ou onde ou como. Ele somente dizia, eu faço sempre o que lhe agrada. João 8:29. Aqui digo novamente, nós temos um mistério profundo. Há um mistério da escuridão. Vamos ler Mateus 27:45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Ao meu ver, esta escuridão estava relacionada com a quarta frase. Algo estava acontecendo naquela escuridão que nós nunca saberemos. Foi no fim desse período de escuridão, às 3 horas da tarde, que Cristo proferiu estas palavras. Durante 3 horas ele estava na cruz. Durante 3 horas ele estava na escuridão. Este eclipse não foi um eclipse natural, foi uma escuridão sobrenatural causada por Deus. Aqui temos um paradoxo interessante. No Novo Testamento, Cristo é chamado de a luz do mundo, em João 8:12. Em João 1:9 diz, ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele ficou suspenso na escuridão entre o céu e a terra. Como pode ser isso? Aquele que era a luz do mundo estava na escuridão? As palavras de Cristo proferidas em meio à escuridão é um mistério profundo. Sinceramente, amigo, não poderemos compreender isso completamente. Deus deixou seu filho na escuridão, mas ele nunca nos deixou na escuridão. O Senhor disse a Moisés em Êxodo capítulo 10, versículos 21 a 23. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Aqui temos um milagre. Estava tão escuro no Egito que os egípcios não podiam ver uns aos outros, mas havia luz nas casas de todos os filhos de Israel. E assim acontece conosco, querido amigo. Nós nunca estamos na escuridão. Deus nos deu a luz de sua palavra. A palavra do Senhor é luz, disse o salmista. Mas no Calvário, o Filho amado de Deus, em quem o Pai se agradou, estava suspenso em uma escuridão sobrenatural, 1 milhão de vezes mais escuro que a praga da noite no Egito. Esta, portanto, amigo, era uma escuridão que podia ser sentida.
Deus salvou Israel do juízo da escuridão que sobreveio ao Egito, mas permitiu que o seu filho amado atravessasse a mais densa escuridão. Eu repito novamente, este é um mistério profundo, mas se este é um mistério profundo, eu creio que o texto revela algo positivo. Nem tudo relacionado com a quarta frase do Senhor é um mistério para nós. Esta frase envolta em mistério também contém a manifestação dos pensamentos de Cristo a respeito das Escrituras do Antigo Testamento. O que ele disse está registrado no Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Este salmo é o primeiro de uma trilogia de salmos que se referem às duas vindas de Cristo e seu atual ministério de intercessão a favor dos seus. Por exemplo, o Salmo 22 é o salmo da cruz do Salvador, o 23 é o salmo do pastor e o Salmo 24 é o salmo da soberana coroa. Agora, este Salmo 22 pode ter uma associação primária com a vida de Davi durante o período em que Saul o estava perseguindo, e eu creio que sim. Sabemos que Davi escreveu este salmo, pois Atos, capítulo 2, versículos 29 e 30 testificam isso. Mas essa expressão vai muito além dos sentimentos de Davi, ele vai até os sofrimentos de Cristo. Leia atentamente o salmo inteiro e você vai perceber que quem sofre ali é o Salvador. O Dr. Grant Scrooge, cujos livros têm sido uma bênção para mim, estabelece alguns paralelos entre o Salmo 22 e a morte de Nosso Senhor. O clamor da morte de Cristo está no Salmo 22, 1. Os escarnecedores ao redor da cruz está nos versículos 7, 8, 12 e 13. A tortura por crucificação no versículo 16. O corpo maltratado no versículo 14. A língua e os lábios secos no versículo 15. A divisão de suas roupas no versículo 18. E, finalmente, o silêncio repentino de Nosso Senhor em sua morte. Mas, por que não menciona a lança? Porque Cristo já estava morto quando a lança perfurou seu lado. O Salmo 22 é uma vívida descrição dos sofrimentos de Cristo na cruz. Os fatos se encaixam perfeitamente. Esta, então, é uma profecia que se cumpre nas palavras de Nosso Senhor. Aqui não há mistério, apenas uma afirmação positiva de que a Bíblia é a palavra inspirada do Deus vivo. A escuridão em toda a Escritura simboliza o mal. Jesus disse em João 3,19, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabemos que o mesmo mal que Deus odiava estava naquela hora de escuridão sobre o Senhor Jesus Cristo. A morte de Cristo na cruz foi uma morte substitutiva de todos os pecados e de todos os pecadores. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 6. Na verdade, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1, 29. No dia do sacrifício, 2 bodes deveriam ser apresentados diante do Senhor. Um deles era chamado bode expiatório. Em Levítico 16, versículos 21 e 22 diz, e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Esta história do bode expiatório é apresentada depois de matar o primeiro bode. E como este bode expiatório representa Cristo, ele está mostrando aqui os resultados da expiação. Este bode expiatório levava todas as iniquidades para o deserto, o lugar do perdão e do esquecimento. Assim, em sua morte, nosso Senhor Jesus Cristo carregou em seu corpo todos os pecados da humanidade. Ele foi o bode expiatório, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. Algumas igrejas modernas têm sua própria opinião sobre a expiação. Existem algumas seitas que dizem apoiar suas crenças na Bíblia como a palavra de Deus, mas na verdade não é bem assim. Em relação à expiação, esta seita falsa ensina algo que não está na Bíblia. Eles concordam que no dia da expiação, o bode expiatório levava os pecados de todo o povo e depois era enviado para o deserto. Para esta seita moderna, o bode expiatório não tipifica Cristo, mas sim Satanás, o autor do pecado.
e ensina que os pecados serão, por fim, levados por Satanás. Amigo, nada está mais longe da verdade. O Filho de Deus, sem pecado, levou em seu corpo os pecados do mundo. Devido à natureza do pecado e da santidade absoluta de Deus, a escuridão era necessária. O terrível juízo dos pecadores é ser castigado com a separação eterna da presença de Deus, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Mas naquela hora de escuridão no Calvário, Cristo foi separado da presença de seu Pai. Agora o motivo parece claro. O Salmo da profecia nos dá a resposta. No Salmo 22:3 lemos: Tu és santo. Portanto, vemos que o pecado está fora da presença de Deus. O caráter santo de Deus não poderia fazer outra coisa a não ser julgar o pecado, ainda que o pecado estivesse sobre o Senhor Jesus Cristo. Que bom seria se estivéssemos cientes disto todos os dias, que Deus odeia o pecado em todas as suas formas, em pensamento, palavras ou ação. Deus odeia a injustiça. Querido amigo, devemos estar em sintonia com Deus, sermos honestos com Ele, com nós mesmos e também com os outros. Não há pecados ocultos diante de Deus, porque Deus sabe tudo e porque Ele é santo, necessariamente, Ele deve julgar o pecado. Esta quarta palavra expressa o fundamento da nossa salvação. 2 Coríntios 5:21 diz: Aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A cruz foi a forma de substituição e o próprio Filho de Deus foi escolhido para ser o substituto. Cristo tomou o lugar dos pecadores, completamente, para redimir o homem da maldição da lei. O fez pecado por nós. Gálatas 3:13 diz: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Santo Filho de Deus levou os pecados de todos os pecadores desde a época de Adão. Pense nisso, amigo. Pense profundamente sobre isso. Para pagar o preço pelos trilhões de pecados cometidos por bilhões de pessoas durante 6.000 anos ou mais de toda a história humana, Cristo teve que suportar o castigo completo. Isso mesmo. Significava a separação de Deus, o Pai. Significava terríveis tormentos no inferno. Quando Jesus clamou na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Creio que nós temos a resposta aqui mesmo. Ele estava transportando em seu corpo todo o peso, castigo e culpa de todos os pecados de toda a humanidade. Não é de se admirar que tenha sido abandonado pelo Pai naquela hora de escuridão. O Senhor Jesus se identificou completamente com pecadores, por isso estava separado da presença de Deus. Ele desceu ao Hades, derrotou os poderes das trevas e da morte. Se ele não tivesse feito tudo isso, se não tivesse sofrido esse sacrifício por nós naquela hora de escuridão, teria sido o fim para cada um de nós. Embora o pecado fosse algo completamente estranho para ele, graças a Deus, ele voluntariamente se ofereceu para levar os pecados de toda a humanidade. Ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Simplesmente para que nós não sofrêssemos conforme diz em Apocalipse 19:15. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Cristo advertiu os homens sobre a escuridão, Mateus 8:12, 22:13 e 25:30. Cristo não apenas advertiu, ele fez mais do que isso. Ele voluntariamente entrou na escuridão para que você e eu nunca precisemos sofrer o amargo tormento. Não era possível transferir nosso pecado sem transferir o castigo por eles. O substituto dos pecadores devia ser rejeitado como um pecador. O pecado é a separação de Deus, mas graças a Deus, ele foi transferido e Cristo foi abandonado para que pudéssemos ser livres e gloriosamente perdoados. Não há mais nenhum mistério em relação à base de nossa salvação. Nunca houve tanta escuridão em pleno dia na história do mundo, e nunca haverá para você se você aceitar a Cristo e confiar nele como seu Salvador. Deus nunca vai abandonar você, meu amigo, se você confiar em seu Filho, que foi abandonado por ele. Não há mistério na fé de Cristo naquela hora de escuridão. Seu clamor não foi pela falta de fé. Alguns cristãos professos que conheço dizem que Deus os abandonou na provação, mas esta é apenas uma desculpa para a frieza e falta de fé. É a nossa incredulidade que nos faz dizer que Deus se esquece de nós e vai embora.
O homem cuja fé é fraca pode falar de Deus, mas aquele que crê vai dizer, meu Deus, como Cristo disse. Na hora mais escura de Cristo, o Pai foi o seu próprio Deus, e isso mostra uma fé vitoriosa. Pode a fé se agarrar a Deus na escuridão? Certamente que sim, mas se a fé se desvanece na escuridão, não é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, não há valor em estar abatido e desanimado. Implorar simpatia de seus amigos não vai acrescentar em nada a sua fé que já está enfraquecida. Leve o seu fardo a Deus, lance sobre ele toda a sua preocupação. Cerque a sua aprovação com uma fé que não se renderá. Permita que os seus porquês estejam baseados na confiança no Deus vivo, que faz bem todas as coisas. Que cada clamor a Deus esteja baseado na fé e não contra Deus. Cristo sabia que seu Pai estava a favor dele e não contra, por isso ele não se deu por vencido diante da prova. Não é errado querer saber sobre algo que não temos resposta, mas devemos fazer isso com fé. Foi nessa mesma questão sobre a fé de Cristo que os inimigos o atacaram. Eles disseram em Mateus 27:43, confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Neste momento, não havia libertação aparente, mas Cristo continuou confiando. Uma fé que não descansa em Deus durante a escuridão mais profunda e nas provas mais terríveis não é a fé de um verdadeiro filho de Deus. A fé que salva é a fé que sustenta e a longo prazo é essa fé que sempre silencia o inimigo. Sua fé está apoiada no Senhor Jesus Cristo? É uma fé firme no Deus vivo? Amigo, talvez você esteja passando através de águas profundas neste exato momento. Talvez o seu coração está quebrado pela falta de fé de um membro da sua família, um filho ou uma filha, pela dor da solidão na velhice. Meu irmão, minha irmã, coloque os seus olhos no Deus vivo. Tenha fé em Deus. Faça perguntas se quiser, mas certifique-se de que essas perguntas estão baseadas em uma verdadeira confiança no nosso Deus vivo. Que Deus o abençoe. Obrigado por ouvir o programa de hoje. Até o nosso próximo encontro.